Olá, meus amigos, nós estamos aqui de volta para mais uma lição do da nossa série de ministrações, que está aqui, ó. Opa, aqui. Vencendo batalhas no poder do Espírito Santo. Enfim, é um verdadeiro seminário de guerra espiritual, um tema, um assunto tão importante para as nossas vidas, porque afinal de contas, junto com tantos outros temas da Bíblia, nós temos este, né? O tema da guerra, da batalha na qual nós estamos inseridos. Vamos fazer uma oração para nós darmos início? Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor venha derramar a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas nesta hora e permite, ó Deus Santo, que esses momentos sejam momentos de bênção, de edificação, momentos em que nós vamos crescer espiritualmente, ó Deus, através daquilo que Tua Palavra tem a nos ensinar. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o texto que nós vamos estudar hoje é esse aqui. Nós vamos ler juntos Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse será o texto base que nós vamos usar para a nossa ministração de hoje. E o tema de hoje será a antiga serpente. Inclusive nós, nessa lição e nas próximas, nós estaremos vendo alguns exemplos, né? Ali no Antigo Testamento, das ações do inimigo, desde já da Antiga Aliança. Nós já explicamos aqui o quanto a visão do povo de Israel de guerra era uma visão assim bem a nível material. Para eles os inimigos eram os amorreus, os filisteus, os jebuseus, enfim, eram os povos de carne e osso, né? Isso fez e faz com que muitas pessoas que fazem uma leitura meio superficial da Bíblia, do Antigo Testamento, dizerem que o Antigo Testamento não faz referências ao diabo. Isso não é verdade. Faz sim, e não é um ou duas somente. Nós vamos ver nessa aula e nas próximas que o inimigo estava agindo ali e que através dessas histórias de confronto ali no Antigo Testamento, nós vamos poder aprender muita coisa, tá bom? É o caso de hoje. Vamos ver, talvez essa aqui seja a primeira menção do inimigo agindo ali contra o ser humano, né? Bom, vamos ao texto. Se você ainda não possui
nosso livro, nosso caderno de estudo. Procure numa Casa da Bênção para você poder nos acompanhar, tá ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ao texto, então. Vamos ver aqui. O inimigo sagaz é o primeiro ponto. Vou tirar isso aqui da frente. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para pôr aqui em modo leitura, que fica melhor para a gente. Deu. Ficou melhor assim. Com as letrinhas maiores, por causa de vocês, não é por causa de mim não, que eu enxergo muito bem, tá? A serpente. Satanás se apossou do corpo de uma serpente. Isso nos mostra que, apesar de possuir o seu corpo espiritual, tal qual um anjo que é, ele possui essa capacidade, como está lá em Lucas 22, versículo 3. Vemos também que ele pôde fazer com que a serpente falasse, sendo que nem cordas vocais ela possuía. Para usar um ser humano é mais fácil, pois todos os órgãos estão presentes. Vamos lá. Bom, gente, tá aí. Nós vemos aí que Satanás, mesmo possuindo um corpo espiritual, às vezes quando a gente usa o termo assim, que Satanás ou um anjo, ou mesmo um anjo caído possui um corpo, às vezes as pessoas entendem que a gente está dizendo que eles têm um corpo de carne e osso. Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que ele possui um corpo espiritual, tá? Ele possui seu próprio corpo, é um corpo de outra qualidade, não é igual ao nosso, da mesma composição que o nosso. Mas mesmo assim, ele tem essa capacidade de entrar em corpos, de possuir corpos, né? Lucas 22, versículo 3 é a referência que mostra ali que ele entrou em Judas, tá? E a gente vê também que essa capacidade dele dos espíritos maus entrarem em animais, como no caso lá da libertação do Gadareno, que a Bíblia fala que quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, aquela legião, eles entraram nos porcos e fizeram os porcos se atirar no mar e morrer afogados, né? Então ele possui essa capacidade. E no caso da serpente, que nós vemos aqui, além de possuir a serpente, ainda fez ela falar, né? Coisas que é difícil até nós imaginarmos, porque a serpente não possui cordas vocais, né? E Satanás conseguiu fazer com que ela falasse. Mas a gente vê que o desejo dele e o maior prazer dele é usar seres humanos, porque ali os órgãos estão todos presentes, né? Para se expressar através do ser humano. Claro que com isso surgem as perguntas, né? Um anjo pode se materializar, um anjo de Deus, tem várias passagens de materialização de anjos na Bíblia. O inimigo também, provavelmente, sendo um anjo, tem uma capacidade de se materializar. No entanto, para se expressar, ele costuma usar o corpo das pessoas, tanto ele como o seu exército inimigo, ou influenciando a mente deles. Porque eles simplesmente não se materializam e não fazem tudo o que eles querem fazer, né? Tudo isso só deixa, só nos traz a ideia de que existem certas restrições a eles, né? Que não é uma coisa deles se materializarem na hora que querem, do jeito que querem e fazerem o que querem, né? Que Deus continua sendo o Senhor, Ele é soberano
Então o inimigo tem lá suas restrições. Então, muitas vezes, às vezes ele tem que se expressar, nem que seja através até de um animal, como foi o caso aqui da serpente, né? Vamos ver algo mais aqui. Vamos ver algo mais aqui no nosso texto. Mais sagaz. Sagaz quer dizer astuto. Temos um inimigo que é esperto e age por meio de sutilezas e não por coisas óbvias. Quando a Bíblia manda que vigiemos, é justamente porque ele é inteligente e passa cada minuto nos estudando através dos seus agentes para saber quando e como atacar. Tal qual a serpente que sabe a hora de dar o bote. Ele não tem pressa. Muitos planos de queda e destruição na vida de servos de Deus foram trabalhados por anos. Paulo diz que nosso estratégico inimigo trabalha com ciladas. A palavra cilada é a tradução da palavra grega metodeia, de onde vem a palavra método. Então, volta aqui para mim. Vamos lá. Então, gente, a gente vê aí, ele é um inimigo sagaz. Sagaz quer dizer astuto, esperto. Então ele não fica trabalhando através de coisas óbvias. Estou sofrendo com essa luz aqui em mim. Deixa eu ver. O que eu faço? Vamos lá. Ele não trabalha através de coisas óbvias. Ele trabalha através de ciladas. Uma cilada, para ela ser eficaz, ela depende muito de quê? Depende dela ser camuflada, né? O inimigo ele tem paciência com essas coisas, como diz o texto que nós vimos aí agora. Ele absolutamente não está com pressa. Às vezes ele faz seus planos aí de ataque, planos de derrubar pessoas. Ele tem a paciência de um pescador. Ele fica esperando a pessoa morder a isca, tá? Então por isso que a palavra de Deus manda a gente vigiar, tá? Porque ainda mais quando a gente cresce no meio assim de um contexto de libertação, em que a gente vê pessoas vindo em cultos de libertação e ali eles manifestando entidades e essas entidades sendo expulsas e eles contando o quanto em casa acontece isso, vem vultos, ouvem vozes. A gente pensa que essa é a maneira principal do inimigo agir. Que o inimigo ataca a gente se a gente começar a ouvir vozes, ver vultos, a porta bater, a janela se abrir, né? A gente ouvir correntes se arrastando dentro de casa e coisas desse tipo. Mas a gente sabe que não. Desde a primeira lição aqui que nós estamos estudando, nós estamos vendo que o nosso inimigo ele é astuto. Ele vem disfarçado, ele usa métodos, ele nos estuda, ele vê qual é o melhor ângulo para atacar, né? Eu sempre ouvi que são 3 coisas que chamam muito a atenção do homem: fama, mulher e dinheiro, né? Ou poder, né? Existem outras coisas. Então existem pessoas meio que imunes à fama. Para eles, o negócio de ser famoso, isso não mexe com eles. Ou dinheiro também não mexe com eles, né? Mas mulher ou homem é o ponto fraco. Então ele fala, é por ali que eu vou. Alguns são bem resolvidos nessa área, mas em matéria de dinheiro são capazes de vender a mãe e ainda pergunta se o comprador quer a mãe inteira ou em pedaço, né?
porque tem um fraco terrível por questões financeiras e por aí vai. Então ele estuda, ele trabalha com métodos, de que lado eu vou atacar, né? Ele vai nos examinando, ele é sagaz, ele é astuto. Então a gente tem que tomar cuidado porque ele não é óbvio, ele é subliminar, ele é sutil e é com isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Bom, vamos lá, vamos ver mais um texto. Deturpando a palavra de Deus. Disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui vemos uma das estratégias preferidas do diabo, que é deturpar as palavras de Deus. Deus proibiu o homem de comer do fruto de uma árvore somente, mas a serpente lhe disse de toda a árvore. Vemos-lo aqui acrescentando algo às palavras de Deus. É assim que ele faz hoje, principalmente nas seitas, dando outro sentido às palavras. Isso é coisa que o diabo fez desde o princípio, perverter a palavra escrita de Deus para induzir ao erro ou ao fanatismo. Então, gente, tá aí. Deus havia dado uma proibição para o primeiro casal. A proibição era de não comer do fruto de uma árvore específica. E Satanás chega e, conversando com a mulher, quis conversar com a mulher, deixa eu já abrir um parênteses. A queda de Eva foi quando ela começou a conversar com essa serpente, viu, gente? A dar ouvidos a ela. Então, às vezes me perguntam quando eu falo isso, então quer dizer que Eva caiu duas vezes? Não, eu creio que o processo de queda de Eva começou antes dela comer o fruto. Começou quando ela começou a dar ouvidos, começou a conversar com uma serpente. Eu diria assim, um usuário de drogas hoje. Será que os problemas dele começaram quando ele usou a droga a primeira vez? Não. Os problemas dele começaram com as más companhias, quando ele começou a dar ouvidos a certas pessoas, a andar com certas pessoas, né? Então a queda começou ali. E alguns se envolvem com as más companhias e se garantem. Dizem que com eles não vai acontecer nada. Mas diz um velho ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então é melhor a gente se prevenir, né? Então no caso de Eva, a queda dela foi ali mesmo. Então, voltando aqui à questão de perverter a palavra. Deus já havia dado uma ordem, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás acrescenta algo. É verdade que Deus mandou não comer do fruto de nenhuma árvore. Ele acrescentou algo. Então, essa é uma estratégia também que ele usa, que é acrescentar, às vezes, retirar certas palavras, mudar determinadas coisas, para as palavras de Deus criarem outro sentido. Tá? E como foi dito aqui no texto, isso acontece muito nas seitas, né? Se você reparar bem, tem um movimento que não pode ser chamado de igreja, está no nível de seita mesmo, falo com todo respeito. Os testemunhos de Jeová, se você abrir a Bíblia deles, que é chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, você vai ver que faltam mais ou menos uns 40 versículos, tá? E que os versículos, tem versículos com palavras entre colchetes, vírgula onde não tem, que muda totalmente o sentido do texto, para dar apoio às heresias deles, né? Por exemplo, eles não creem na divindade de Jesus, mas é difícil não acreditar na divindade de Jesus tendo um evangelho de João na Bíblia, por exemplo, que já começa assim, no princípio era o verbo, se referindo a Jesus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o evangelho já começa assim.
E como eles lidam com isso? Onde está o verbo era Deus, eles colocam entre colchetes a palavra o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, e Deus com letra minúscula ainda. Aí mudou completamente o sentido do texto, né? E com vários outros textos eles fazem isso. E a gente lembra da famosa advertência do livro do Apocalipse, né? Que é aquele que acrescentar coisas a esse livro, será acrescentado as pragas registradas aqui nesse livro, aquele que retirar, será retirada a sua parte da árvore da vida, etc. Então, muitos movimentos falsos, muitas seitas, heresias surgem de deturpação da palavra escrita de Deus. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que por trás disso é o inimigo quem está. Tá? Vamos ver mais aqui. Dando brechas ao inimigo. Aparentemente, Eva deu uma resposta correta ao diabo ao lhe corrigir, dizendo que poderiam comer dos frutos de todas as árvores e que foram proibidos de comer somente do fruto de uma árvore. Porém, ela também acrescentou as palavras de Deus: nem tocareis nele. Está no versículo 3 do texto que nós lemos. Deus não havia dito aquilo. Vemos que ela fez algo semelhante ao que a serpente fez. O que podemos aprender com isso? Vamos citar novamente Tiago. Tiago 1,14 na Nova Versão Internacional. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago está nos dizendo que somos suscetíveis à tentação. Ao acrescentar palavras às palavras do Senhor, Eva estava dando brechas ao inimigo. Então, veja só, que coisa séria, né? Reforçando o que eu falei. A queda de Eva foi quando começou a bater papo com a serpente. Tá? Porque a gente já começa a ver certos indícios aí, certas brechas se abrindo na vida dela. Porque ela foi corrigir a serpente, mas ela fez algo igual. A serpente falou: a verdade, vocês não podem comer de nenhum dos frutos aqui do jardim, de nenhuma árvore. Ela: não, pode sim. Não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nele. Acrescentou algo. Deus não havia dito isso, né? Então, a mesma advertência que é feita quanto ao que o inimigo fez de acrescentar palavras às palavras de Deus, agora se faz em relação a Eva, né? Que ela estava fazendo a mesma coisa. E é aquela coisa do velho ditado. Deixa eu citar outro ditado também. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? Uma pessoa anda com outra, ela pode dizer que se garante: olha, eu ando com maconheiro, mas eu não sou maconheiro. Você anda com alguém, você vai pegando os hábitos dele, tá? E eu não estou defendendo uma postura farisaica de se afastar de todas as pessoas desse mundo, porque senão como é que a gente vai ganhar almas para Jesus, né? Mas a proximidade que nós temos das pessoas deve ser sim uma proximidade com amor, com sinceridade, como Jesus se aproximava das pessoas. Mas algo com objetivo e eu sabendo quem eu sou e para que eu estou ali, tá? Algo com propósito. Então, quando a gente caminha, se uma pessoa caminha junto com a serpente, aos poucos ela vai adquirindo os costumes dela, tá? Até mesmo falar. Eva já começou a falar igual a serpente. Que coisa horrível, tá bom? Isso é algo que no fundo nós sabemos, né? Quem é que vai acreditar em alguém que vive no meio dos bandidos e chega e diz: não, mas eu não sou bandido, não. O Pezão, o Perebe e o Cebola lá do morro são meus amigos, né? Não, o Cebola não, que ele trocando tiro com a polícia morreu semana passada, né?
Mas os orelha também, o leitão, ó, são todos meus amigos, mas imagina, eu não faço as coisas que eles fazem. Ah, é. Já pensou, gente? É, seria como dizer assim as companhias do seu filho. Seu filho todo dia chega com um grupo de homossexuais, né? Os amigos dele são homossexuais. Os grupos dele no WhatsApp são de homossexuais. E aí ele fala assim, não, eu ando com a turma lá, mas eu não sou não, tá? Eu acho que a gente não iria acreditar, né? A gente ia saber que tem fumaça e deve ter fogo nesse negócio aí. Entenderam? Vamos lá, vamos à nossa lição. A decisão de Eva. O Criador havia dito que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. O diabo, pai da mentira, afirmou 3 vezes que eles não morreriam, que seus olhos seriam abertos e que seriam como Deus. Versículos 4 e 5. Cabia a Eva decidir em quem acreditaria. A serpente soube mexer justamente com o ego da mulher. A ideia de saber mais e tornar-se igual a Deus entrou em seu coração como uma flecha. Então, olha só. Deus havia dito que se comessem do fruto iriam morrer. Aí vem a serpente e diz que se comessem não iam morrer. Tá? Um disse uma coisa, o outro disse outra. E mais, Satanás ainda disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar mais sábios, vocês vão entender mais, vocês vão conhecer mais. Então, por um lado, ele estava colocando em dúvida as intenções de Deus. Era como se ele dissesse que Deus proibiu eles de comer do fruto daquela árvore para não ter concorrente, para impedir eles de saberem determinadas coisas. E aquela ideia entrou com tudo no coração de Eva. Viu, gente? Então, no livro, principalmente, o apóstolo Jair trata muito disso aqui, que inclusive vai ser o próximo ponto, né? Seus olhos se abriram. Que é duro quando nosso coração consegue ser envenenado de tal maneira que dali a pouco eu consigo duvidar das intenções de pessoas que sempre me ajudaram, sempre foram uma bênção na minha vida, e eu estou valorizando as palavras de uma serpente, de gente que eu nem conheço, que eu conheci outro dia. Entenderam? Então, essa é uma das maneiras do inimigo agir, né? Envenenar nossa cabeça, nosso coração, nossa mente, né? Nós, pastores, enfrentamos isso tanto. Às vezes a gente vê filhos na fé se levantando contra nós, né? Falando quanta bobagem contra a gente. E são pessoas a quem a gente ajudou nos primeiros passos, a quem a gente fez de tudo por aquelas pessoas, e ver elas se levantando contra e colocando em dúvida tanta coisa, intenções, colocando em dúvida até o amor da gente por elas. Isso por quê? Às vezes não é nem uma serpente perto dela, é uma serpente que ela viu na televisão. Captou o espírito da coisa? Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Palavras, gente, são igual uma seta inflamada que vem, mas vem abrindo caminho no coração. Vamos tomar cuidado. Bom, seus olhos se abriram. Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, para que comesse também, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Adão caiu no feitiço de Eva. Vamos ver. Abriram-se os olhos. Bom, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Quem caiu na conversa?
Quem caiu na conversa da serpente foi Eva, né? Mas a Bíblia fala que ela deu ao seu marido também. Quais argumentos ela usou e por que Adão comeu? Bom, eu acho que ela usou os mesmos argumentos que a serpente usou para ela, tá? Deve ter chegado para Adão toda empolgada, né? Primeiro, comeu do fruto, não caiu morta, né? E deve ter chegado todo empolgado para o marido, bem, olha, sabe aquele fruto lá que Deus mandou não comer? Ah, eu comi, você é doida, como é que você fez uma coisa dessa? Não, não, olha aqui, ó, eu não morri coisa nenhuma. Não, não podia ter feito uma coisa dessa. Bem, você não viu, Deus mentiu pra gente. Ah, como é que você pode falar uma coisa dessa? Ué, então por que eu não morri? Aí parecia ser um bom argumento, né? Por que eu tô vivo aqui? Não, aí tem coisa, aí tem coisa. Deus proibiu a gente, mas aí tem coisa. Sabe como que é, né? E o veneno que Eva ingeriu passou pro marido. Que pena, né? Bom, vamos ver. Abriram-se os olhos, versículo 7. De fato, ao comerem do fruto, seus olhos se abriram. Na verdade, seus olhos começaram a se abrir a partir do momento que Eva começou a escutar o que a serpente tinha para lhe falar. A serpente lhe disse que Deus havia proibido de comer daquele fruto por saber que se eles comessem dele seriam semelhantes a Deus, teriam muito entendimento. No coração, a mulher já começou a ver a Deus de outra forma. E passou a suspeitar dele. Seus olhos foram abertos. Este é um abrir os olhos, no qual a pessoa passa a ver as pessoas e Deus com olhos cheios de malícia e de suspeita. Gente, volta aqui. Olha, gente. Deixa eu reforçar isso aqui. Toda igreja tem aquele grupinho que mensagem nenhuma entra no coração deles. Nada que se faz naquela igreja local eles participam. Eles não acreditam em ninguém. Simplesmente porque já comeram da árvore do conhecimento. É um conhecimento assim. Primeiro, conheceu a vida de cada obreiro, conheceu a vida de cada membro, conheceu a vida do pastor, né? Ou supostamente conheceu, tá? Ele recebeu o fruto do conhecimento. Então na cabeça dele ele sabe quem é aquele é um vigarista, aquele é um sem vergonha, aquele é um hipócrita, aquele é não sei o quê. Porque a cabeça dele está cheia de conhecimento, ele sabe tudo sobre todos. Né? Sobre a direção da igreja, sobre pessoas que ele nem conhece direito. Né? Eu sei quem é o bispo Sérgio, o apóstolo Jair, eu sei quem é todo mundo. Né? E aí os olhos dela se abrem por causa desse conhecimento. Tá? O conhecimento é o próximo ponto que mata. Tá? É um conhecimento que mata. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que sim, todo mundo na igreja, o mais perfeito que você vê na igreja, tem os seus problemas, tem os seus defeitos. Quanto mais você conhece o povo da igreja, mais você vai ver que muitas das coisas que você pensava não é bem assim. E aliás, eu digo, quanto mais cedo um novo convertido pôr os pés no chão, melhor. Se alguém chega à igreja pensando que ali dentro é todo mundo perfeito, que até o pastor come com o cabo da colher, não come nem com a colher, de tão santo que ele dorme de terno e gravata, o apóstolo Jair toma até banho de terno, tá? Você está enganado, somos seres humanos, sujeitos a falhas, tá? E quanto antes a pessoa ver isso, entender isso, melhor. Então,
Agora a gente tem que saber qual é o olhar que a gente lança sobre isso. Qual é o olhar? Às vezes a serpente chega pra gente assim, ó, cutuca a gente, fala, sabe aquele ali que tá pregando? Aquele é isso, já fez aquilo. Sabe aquele obreiro lá? Ele já fez isso, já aconteceu isso e aquilo. E você está comendo o fruto do conhecimento. E seus olhos estão se abrindo. A inocência está vindo embora. A dispensação da inocência está acabando. Está conhecendo. Só que está morrendo. Eu quero ler o próximo ponto. Ó. Quando alguém vem nos trazer um conhecimento que nos faz perder a inocência e nos faz ver com malícia, nos faz ver malícia em tudo e em todos, estamos comendo do fruto que mata. Quando isso acontece, aqueles mesmos que foram instrumento de bênção para a vida da pessoa começam a serem vistos com suspeita. Quando Satanás planta a semente da desconfiança no coração do homem, seus olhos de fato se abrem. Mas o processo de morte começou. Que coisa séria, né? Entendeu? E vocês sabem que tem gente que se gaba até disso? Fala assim, ai gente, eu era tão inocente quando eu comecei a vir nessa igreja. Eu acreditava em todo mundo, né? Pra mim, isso e aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não acredito em meu negócio é Deus, é Jesus. É eu e Deus e mais ninguém. Não, legal. Você, vamos dizer assim, você ser firmado em Deus. Agora, as pessoas morrerem, se apagarem da sua vida por causa de um suposto conhecimento que você teve acerca delas, aí você comeu o fruto errado. Viu? Você comeu do fruto errado. Quando você era abençoado através da vida dessas pessoas, elas já eram pessoas imperfeitas. A questão é o seu olhar, né? É como Jesus disse, que os olhos são a candeia do nosso corpo. Ó, se houver luz nos nossos olhos, todo o nosso ser vai ter luz. Agora, se tiver trevas, quão grandes serão essas trevas? E tem gente que tem trevas no olhar, viu? Vê todo mundo com trevas. Que pena. Tá? Que pena. Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Versículo 7. A primeira coisa que viram quando abriram os olhos foi a nudez um do outro. E fizeram roupas de folhas de figueira para si. Isso aponta para o fato de que quando os olhos do homem são contaminados pelo engano do diabo, ele começa a costurar roupas de folhas que mais cedo ou mais tarde cairão, mas que por hora servem para encobrir a sua própria nudez desde que ele enxerga dos outros. E por fim a pessoa morre e mata os outros. Meu Deus do céu. Vamos lá. Terminando o nosso estudo de hoje. Gente, quando a primeira coisa que eles viram, quando comeram daquela árvore do conhecimento, estou falando conhecimento toda hora entre aspas, sabe por quê? Porque conhecimento é algo bom, né? Aquele conhecimento que eles estavam recebendo é que era um conhecimento para a morte, tá? O conhecimento na Bíblia é exaltado. É interessante você ver assim, o que liberta o homem? Aí às vezes a gente fala a verdade. Não, é o conhecimento da verdade. A verdade pode estar lá, se eu não conhecê-la, eu não serei liberto. Mas o conhecimento que estamos falando aqui é o conhecimento entre aspas. É o conhecimento que fez eles enxergar primeiro o quê? A nudez um do outro. Aí o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para si, que eu e vocês sabemos que mais cedo ou mais tarde aquelas folhinhas verdes iriam secar e iriam cair. Bom, quando a gente come do fruto errado, a gente de fato começa a enxergar melhor os defeitos dos outros. Mas o problema desse tipo de conhecimento é que a gente começa
a virar um hipócrita. Por quê? Porque está todo mundo nu diante de Deus, todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Aí a gente fica procurando um jeito de esconder a nossa nudez para a gente se tornar juízes melhores das outras pessoas, tá? Então a pessoa encobre a sua nudez desde que ele esteja vendo a dos outros, tá? Isso aí é o processo de morte que está em andamento. Isso é terrível. Então, eu termino hoje, gente, dizendo: vamos tomar cuidado. A serpente, como diz a Bíblia lá em Apocalipse 12, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, ele continua agindo por aí do mesmo jeito. Quando eu falo do mesmo jeito, não é fazendo sempre a mesma coisa, mas usando os mesmos princípios. Ele é sutil, ele é sagaz, ele ronda, ele estuda, ele examina, ele gosta de pegar pessoas de surpresa, ele gosta de se disfarçar e parecer que está oferecendo até para nós coisas que nem Deus pode dar para a gente, tá? Principalmente nessa área aí, conhecimento, né? Veja o mundo de sua volta. Veja o que o conhecimento do homem sem Deus está trazendo ao mundo. Nosso mundo, o sistema de coisas, irmãos, é um exemplo do que é um conhecimento, fruto da árvore do conhecimento, a parte de Deus. Apartado de Deus. Porque temos que terminar dizendo também o que Deus quer de nós, olhos inocentes que não vê nada, bobinho, né? Crente bobinho que não sabe discernir nada. Não, a gente tem que ter muito discernimento. Mas a diferença, gente, é que o discernimento que Deus me dá faz eu agir igual Sem e Jafé. A Bíblia fala que Noé um dia pegou umas uvas, espremeu, fez vinho e encheu a cara. Ficou bêbado e nu. Aí Cão, quando viu isso, saiu e divulgou para os outros, né? Ele estava vendo a nudez do pai. Esse aí é o procedimento do caminho de Cão, né? Da indiscrição, do apontar para a nudez dos outros. Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram perto do pai com o rosto virado para o outro lado, porque não queriam ver a nudez do pai, e cobriram ele. Então essa deve ser a nossa postura, deve ser o quê? Cobre, eu falei cobrir, não encobrir. Cobre com suas orações, cobre com a sua intercessão, né? Porque é duro que, às vezes, quando a pessoa tem esse conhecimento de coisas da vida do outro, às vezes até o olhar dela muda com a outra pessoa. Já olha com a pessoa meio com aquela cara de eu sei o que você fez no verão passado, né? Falta a graça de Deus na vida. Deus quer a gente colocando uma capa de oração, uma cobertura de oração sobre a vida da pessoa e aprenda a amá-la como Deus nos amou, que a Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, um forte abraço, continue nos acompanhando aí na nossa série de ministrações aí, vencendo batalhas. Deus abençoe.